Estamos aqui na Catedral Santo Agostinho, na cidade de Porto Elizabeth. Acabamos de chegar. O Padre Luiz vai celebrar a missa. Olha que belíssimo esse vitral na entrada. Lindo demais, ó. Vamos ter a bênção da Santa Comunhão, da nossa celebração eucarística. Deus os abençoe sempre. Nossa viagem está maravilhosa. Só temos muito a agradecer a Deus. Olha São José aqui. Valei-nos São José. Amém. Nesse dia do Senhor, a solenidade de Pentecostes. Que alegria podermos estar juntos, celebrando a festa da igreja. Jesus, que não nos deixa órfãos, cumpre a sua promessa: vos enviarei o Espírito Santo, vocês não estarão sozinhos. E nessa certeza de que o Espírito está vivo, presente no meio de nós, coloquemos diante do altar todas as intenções que nós trazemos nos nossos corações para esta Santa Eucaristia. Vamos rezar por nossas famílias, por aqueles que se recomendam às nossas orações e agradecer por esta viagem. Já estamos concluindo a nossa viagem. Agradecer a Deus por nos ter concedido viajar juntos neste passeio tão bonito. Pedir também por aqueles que estiveram conosco, a Sabrina, John, Adalberto, todos nós que aqui estamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bem. Que a misericórdia tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza enquanto caminhamos nesta vida para a vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje santificais a vossa igreja inteira em todos os povos e nações, derramai por toda a extensão do mundo os dons do vosso Espírito e realizai agora no coração dos fiéis as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Escutemos com a carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser do Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas o mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados no único
para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O vosso Espírito, Senhor, e da terra toda faz-se renovar. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda faz-se renovar. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grandes. Quão numerosos, ó Senhor, das vossas obras. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda faz-se renovar. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão, e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e de admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por meio dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E a festa de Pentecostes é conhecida como uma festa da igreja. Por quê? Porque a partir daquele evento, nós começamos a compreender, de fato, que Jesus queria criar uma comunidade dos seus discípulos, que fosse no mundo continuadora da sua missão. E essa é a missão da igreja, continuar a obra de Cristo, da caridade, do amor, do perdão, tudo aquilo que Jesus fez, nós como igreja devemos fazer também. Inclusive celebrar a Eucaristia, até que Ele venha, até que Ele volte. Fazer isso até que eu venha, façam isso em memória de mim. Mas a festa de Pentecostes é uma festa muito antiga da tradição judaica. Era a festa das semanas, porque 50 dias depois da Páscoa, os judeus se reuniam para celebrar esta festa, que teve a sua origem na festa da colheita. Então, era a festa da colheita, a festa da abundância.
Depois, com a entrega das tábuas da lei a Moisés, se incorporou também essa tradição, de maneira que os judeus se reuniam para celebrar a festa de Pentecostes, que antecede o próprio cristianismo. E naquele dia, nos diz a primeira leitura de hoje, dos Atos dos Apóstolos, os judeus estavam reunidos, os seguidores de Jesus, os apóstolos, estavam também ali no cenáculo, Maria também estava ali no cenáculo, e aconteceu um fato, um evento belíssimo. O Espírito Santo veio sobre cada um daqueles, como nos diz a primeira leitura, como fogo, como uma forte ventania. Foi assim que eles perceberam, uma ventania, um fogo, e o Espírito Santo veio sobre aqueles que estavam lá. E é bonito que a primeira leitura diz que haviam judeus de todas as partes, né? Judeus da Judéia, da Capadócia, da Mesopotâmia, da Ásia, da Frígia, da Panfília, e eles falavam línguas diversas, cada um falava a sua língua. E agora, com o Espírito Santo vindo sobre eles, eles se compreendem, eles se entendem. Veja só que coisa bonita. O dom do Espírito Santo, nos compreendermos. Isso não passa somente pela compreensão da língua, mas pela compreensão de que nós somos irmãos. Esse é o dom grande do Espírito Santo. Nós devemos nos compreender a todos. Nessa viagem, nós encontramos tantas pessoas, pelo menos não falam inglês, mas existe uma língua universal, que é a língua do amor, da gentileza, do acolhimento. Nós percebemos quando somos bem acolhidos, né? Pelo sorriso, pelo abraço. Então, o Espírito Santo vem para que nós falemos esta língua que é universal, que é a língua do amor. A linguagem do amor todos compreendem, todos compreendem. Podemos falar inglês, podemos falar africano, podemos falar dialetos diversos, espanhol, mas a linguagem do amor, ela nos une. Nós percebemos, nós sentimos quando somos amados. E o Espírito Santo veio para instaurar no mundo esta linguagem universal. É o contrário lá no livro do Gênesis, no capítulo 11, de Babel. Em Babel todos falavam a mesma língua e ninguém se entendia. Todos falavam a mesma língua e ninguém se entendia. Em Pentecostes falam línguas diferentes e todos se compreendem. Então vamos levar esta lição. O dom do Espírito Santo, esta linguagem universal, com a qual todos somos compreendidos. Como é bom a gente chegar num lugar, não é, Adalberto, ser bem recebido, um sorriso, um abraço, bem-vindo. Podemos nem saber em que língua está sendo falada, mas o sorriso, a presença do Espírito Santo faz com que nos compreendamos. É claro que esta dimensão da linguagem, ela vai além do que eu estou dizendo. Estou dizendo de maneira resumida, mas também a gente perceber que o Evangelho é falado em todas as línguas. Qualquer lugar do mundo onde chegarmos, a palavra de Deus é conhecida. Então o Espírito Santo vem para nos dar esta unidade. Mesmo que a gente fale línguas diferentes, mas a linguagem do amor é a linguagem universal. Porque a gente deve amar mesmo, viu? Amar não só com palavras, mas o sorriso, a gentileza, faz com que sejamos compreendidos. O Evangelho de hoje, de São João, João tem uma compreensão diferente de Pentecostes. Para Lucas, o autor dos Atos dos Apóstolos, Pentecostes ocorre 50 dias depois da Páscoa. Para João, o Espírito Santo já é dado aos discípulos no dia da ressurreição. Jesus entra onde os discípulos estavam de portas fechadas e vai dizer: a paz esteja convosco. O primeiro dom do Espírito Santo é a paz. Então a gente vai voltar para casa, depois desta viagem, com o coração cheio de paz. Mas não é qualquer paz, não é somente a ausência de conflitos, é a paz que vem de Deus. Mesmo no conflito, mesmo nas vicissitudes, mesmo nas dificuldades, a gente tem essa certeza. O Espírito Santo de Deus nos traz a paz que nós precisamos. Então a linguagem do amor, a linguagem da paz. Estas são as marcas do Espírito Santo de Deus. E para concluir,
Sem o Espírito Santo, nós não vamos muito longe. Se não fosse o Espírito Santo, a igreja seria apenas uma associação de amigos. Quem sabe, Associação Atlética Nosso Senhor Jesus Cristo, alguma coisa assim. Mas nós somos mais do que isso. Nós somos uma comunidade de irmãos, que nos entendemos na linguagem universal do amor e que onde nós estivermos, ali deve brotar do nosso coração a paz que o Espírito de Deus inspira em cada um de nós. E mais para concluir de novo, já disse 3 vezes, mas agora é a terceira. Nas vossas dificuldades, nas vossas aflições, nas vossas angústias, nas vossas tribulações, não se esqueçam de pedir o auxílio do Espírito Santo de Deus. Este fogo, este vento que nos move, que nos dá a certeza de que não estamos sozinhos. Então nunca esqueçamos de rezar, e nós vamos agora sentados mesmos rezar juntos esta oração que é tão simples, mas que diz tanto da presença do Espírito na vida da igreja e na vida de cada um de nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nunca se esqueçam de pedir o auxílio do Espírito Santo de Deus. Ele que nos dá coragem, Ele que nos anima, Ele que nos dá paz, é Ele que faz com que entendamos a linguagem universal, que é a linguagem do amor, da gentileza e da acolhida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. É um milagre que se dá, o pão e o vinho em copo e sangue vão se transformar. Não há limites para amor, vem transformar em minha vida, ó Senhor. De amor. Oremos. Que vem em nome do Senhor, com todos os santos cantamos para ti. Hosana, Hosana, Hosana ao Senhor. Hosana, Hosana, Hosana ao Senhor. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Falar do teu Filho às nações, vivendo como ele viveu, missão do teu povo escolhido. Senhor, vem cuidar do que é teu, vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Viver o perdão sem medida, servir sem jamais condenar, missão do teu povo escolhido. Senhor, vem conosco ficar, vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustenta os pobres, missão do teu povo escolhido. Senhor, nossas forças renove, vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento do pão e do vinho, que a
conservai a graça que lhes destes, para que cresçam os dons do Espírito Santo e o alimento espiritual que recebemos aumente em nós a eterna redenção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Temos avisos, rifas, camisetas. Avisos paroquiais sobre o almoço.